Então, bom dia. Estamos continuando a leitura do livro Exercícios para o Autodesenvolvimento, a trilha de 6 passos, né? Que foi escrito pelo Dr. Joop van Dam. Nós vamos hoje dar continuidade na página 67, e o título é O Exercitar da Trilha de 6 passos, os 3 motivos. A leitura vai ser feita pela Cíntia, mas a Márcia Luciana vai fazer a leitura de um verso para nós. E eu tirei da página que eu marquei. Deixa eu ver. Bom, comprometer-se com atividades virtuosas é um pouco como criar uma criança pequena. No começo, precisamos ser prudentes e habilidosos em nossas tentativas para transformar nossos hábitos e temperamentos. Também temos de ser realistas a respeito daquilo que esperamos conseguir. Levou muito tempo para ficarmos do jeito que somos, e não se mudam hábitos do dia para a noite. É bom olhar para cima à medida que se progride, mas é um engano julgar nosso comportamento utilizando o ideal como padrão. Por isso, é muito mais eficaz, em vez de alternar breves rompantes de esforço heróico com períodos de relaxamento, trabalhar com constância, como um rio fluindo em direção a um objetivo de transformação. De quem é esse texto? É do Palavras de Sabedoria do Dalai Lama. Ah, ótimo. Obrigado. Tudo bem, Cíntia? O exercitar da trilha de 6 passos e os 3 motivos. Os exercícios do caminho de 6 passos parecem ser aplicáveis concretamente nos 3 motivos citados. Em cada motivo, eles são utilizados de forma um pouco diferente. Às vezes, pode-se partir do princípio puro e genuíno. Outras vezes, é melhor adaptar uma variante. Com relação ao primeiro motivo, o de se tornar saudável, isto quer dizer o seguinte: o controle dos pensamentos é um meio poderoso para aprender a centrar o interior. Aprende-se, com isso, a se desligar das impressões externas, que ameaçam levá-lo e impedir a formação de um posicionamento próprio. O controle da vontade ensina a manter uma nova relação com o tempo. Começa-se a executar coisas no momento definido por você mesmo. Pode-se também tomar a variante do ajuste da situação de vida, fazendo o exercício da vontade. De vez em quando, acontece que se é perturbado por determinadas inquietações na alma. Você se sente culpado a respeito de algo, você se preocupa com algo, ou está temeroso por algo que pode acontecer. As inquietações anímicas geralmente têm fundamento em existir e não se quer sufocá-las. Elas, porém, se tornam infrutíferas se durante o dia todo circulam como uma mosca barulhenta na alma e o afastam das coisas do momento. Em tal situação, poder-se-ia propor o seguinte: hoje, às 9h15 da noite, vou me ocupar com o problema. Procuro criar uma nova relação com o problema e, após 15 minutos, encerro a questão. Sigo no dia seguinte, no mesmo horário, com isso. Manobra-se o problema para um determinado tempo do dia e se libera o resto do dia. O exercício do sentir. Para se adquirir uma calma interior, é fundamental tornar conscientes os sentimentos que circulam no seu interior, de modo semiconsciente, trazendo inquietação
angústia ou irritação. Em seguida, pode-se colocá-los na linha, nomeando-os. Quando se toma consciência dos sentimentos, eles perdem o caráter da força. Pode-se, então, ter a experiência de torná-los mensageiros do próprio mundo interior ou intermediadores entre o mundo interior e o mundo à sua volta. No quarto exercício, a positividade, pode-se tomar uma experiência, inicialmente vivenciada como negativa, e visualizá-la como desafio para criar uma nova relação com o mundo. Procura-se, a partir da própria iniciativa, criar algo do obstáculo. Quando não existem vivências negativas na vida, não se deve ficar satisfeito. Isto ilustra a seguinte anedota. Eu perguntei uma vez a um amigo, de passagem, como vai você? Ele disse, mal. Quando perguntei assustado, como? Sua resposta foi, eu não tenho problemas. Os deuses me esqueceram. O exercício da imparcialidade auxilia a comunicação ativa com o mundo. Ele evita que se feche e que se isole do ambiente quando se está em um momento menos favorável, onde se corre o risco de enrijecer. O sexto exercício, a combinação dos exercícios individuais, cria a calma e o equilíbrio na alma. Então, talvez podemos parar aqui um pouco, né? Ver se tudo bem. Ele vai falar dos três motivos, né? Então, aqui ele abordou o primeiro motivo, né? Que é o motivo de manter a saúde. E existe alguma questão com relação ao que foi dito aqui? Ele fez uma síntese do que ele falou e até acrescentou um exercício novo aqui, né? Vocês têm alguma observação? Eu achei bastante interessante quando ele fala que nas inquietações anímicas do controle da vontade, né? Que realmente nós temos muitas vezes situações que ficam rondando a cabeça e isso vai nos atrapalhando o dia. E essa ideia de você escolher uma hora, porque o exercício original é você escolher uma hora para fazer um exercício sem muito sentido, mas que prova a tua vontade, né? Então, na mesma hora você faz aquele exercício. E aqui ele fala que é diferente. Aqui você complementa isso quando você tem uma questão que está te incomodando muito, que te ocupa o espaço, né, do dia. Você escolheu uma hora para, durante, ele sugeriu aqui 15 minutos, mas isso é uma coisa individual. Eu vou me ocupar com isso tanto tempo, né? E terminado esse tempo, eu vou me desligar desse problema e vou voltar à minha vida normal, né? Então, é bem interessante e repeti-lo, né? Isso quantos dias for necessário. Ao mesmo tempo, como no exercício de sentir, que a gente precisa nomear os sentimentos, né? Que não é tão simples assim. Na positividade, é sempre procurar uma coisa positiva, né? Daquilo que a gente vive, né? Quando somos atingidos por algo negativo, procurar perceber aquilo que é positivo. E também a imparcialidade, né? Quer dizer, não se fechar na vida, né? Que normalmente nós temos a tendência de ter nossas representações mentais e não nos colocarmos abertos para o que vem de fora, né? E o controle do pensamento, que foi o primeiro, que é encontrar essa calma interior, né? E, naturalmente, o sexto exercício é a combinação de todos, que naturalmente vai nos levar a um ponto de equilíbrio. Evidentemente, não tão simples, né? Principalmente quando a gente pensa assim, eu tenho um obstáculo, a vida sempre me traz algum obstáculo, e na realidade é você conseguir vencer isso, né? Eu reconheço o obstáculo, mas eu estou aberto para aprender o que que de novo me traz, né?
Então, por isso que ele coloca isso bem como sendo o primeiro motivo, né? Exercitar no sentido de se tornar saudável. Alguém acha que tem alguma dificuldade especial com esses exercícios? Doutor, Sandra, Aham. eu queria um pouquinho que o senhor falasse um pouco mais sobre essa imparcialidade. Hum, Eu não consigo, assim, entender esse exercício, que ele é importante, né, uhum. na medida. Eu não. Ele já abordou isso lá atrás e ficou isso para mim, de você ter esse exercício de imparcialidade. Como é que poderia me auxiliar? É porque normalmente nós somos muito parciais, né? Parciais no sentido assim, eu tenho a minha opinião, tenho meu sentimento em relação a uma coisa, e eu não abro mão desse raciocínio. Né? Então, você vê muito isso hoje em dia, né? Na nossa vida pública, nas discussões, sejam elas religiosas, políticas, científicas. O que dificulta é a pessoa não estar aberta para uma outra possibilidade. Né? Então, você parte do princípio de que não é o que eu conheço, então eu não vou aceitar. E, às vezes, o outro traz um pensamento novo, traz uma posição nova, que não que você vai ter que assumi-la totalmente, mas ela pode te mobilizar novos pensamentos. Mas, para isso, eu preciso ser imparcial. Né? Então, se eu estou, por exemplo, né, em família, né, duas pessoas discutem, eu gosto mais de uma pessoa do que de outra, e eu sou parcial na minha posição. Eu prefiro essa pessoa, eu vou ficar do lado dela. E, às vezes, o que essa pessoa está defendendo é indefensável, mas eu estou parcialmente envolvido. Né? Então, a imparcialidade seria isso. Né? Então, seria a Obrigada. mesma coisa que pensássemos assim: nós somos espiritualistas, né, pela antroposofia, e um materialista falasse uma coisa baseado numa realidade do mundo, e eu não aceito porque ele é materialista. Né? Eu já parto do princípio de que ele está errado. Né? Então, isso seria a imparcialidade, assim, não se enrijecer. Quando ele fala aqui, é, ele evita que se feche, se isole do ambiente, né? Principalmente quando você está num momento menos favorável, né? Porque quando a gente está num momento menos favorável, é mais difícil você manter esse equilíbrio interno, e aí você vai se enrijecendo. E como a vida hoje traz muitas situações não favoráveis, de sobrevivência, né? De reconhecimento, né? De saúde, de uma maneira geral, a nossa tendência a enrijecer é cada vez maior. E por isso as polarizações, né? Então, nós já comentamos aqui, as polaridades fazem parte da vida. As polarizações é que são os problemas. E a polarização vem por falta da falta da imparcialidade. Né? Obrigada, doutor. Eu acho que a Marta ia falar. A Marta, eu ia falar, Marta. Você tirou o microfone, eu achei que. Não, eu só ia comentar que todos são difíceis, eu estava vendo aqui, né? O senhor perguntou se tem alguma dificuldade maior em alguma. Eu acho que essa questão do sentir, o exercício de nomear o sentimento, já ajuda muito, né? Uhum. Esse auto-perceber. Mas eu só ia comentar isso. Todos são difíceis, na verdade, num certo grau. Só isso. E nós já comentamos aqui que nomear sentimentos não é uma coisa muito simples, né? É. Embora nós tenhamos aí muitos sentimentos, né? Então, é interessante começar a exercitar, a nomear o sentimento quando ele acontece. Né? Uhum. E se eu não sei nomeá-lo bem, pelo menos eu começo não deixando escapar o que é, mas pensando, é um sentimento positivo ou negativo? Né? Eu já começo, então, a nomear, porque as pessoas não sabendo nomear, elas, não sei o que é isso, não sei o que eu estou sentindo, passa para frente e perde a oportunidade de começar a treinar, a observar o sentimento, minimamente sabendo, eu estou me sentindo, esse sentimento, ele me traz para um espaço positivo ou negativo?
E aí nós podemos ir gradativamente observando melhor, né, esse sentimento. É. Naldo, Oi? Eliene, aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. O exercício que eu tenho mais dificuldade, que eu não consegui nenhuma semana, é o da vontade. Esse eu tenho feito até um gráfico assim, na semana, quantas vezes eu consegui fazer. Eu não consigo fechar uma semana. Então, mas eu falo assim, eu vou perseverar. Eu tenho uma hora, eu Sim. vou conseguir pelo menos uma semana fechar. Sabe? Aquele exercício de você marcar o horário, tal atitude, tal comportamento. Eu falo assim que está sendo um esforço muito grande. Mas Eu não isso, sei vocês aí, se já não, isso, conseguiram, se... não, isso a própria perseverança já é um exercício da vontade, né? E você vai É, melhorando isso com o tempo. Não é tão simples, e mesmo pessoas que já estão acostumadas a fazer o exercício, um dia escapa, entende? Aí o importante é a perseverança, né? E não desistir. é isso que eu tenho feito. Né? Toda semana eu começo de novo. Então, vamos lá, vamos seguir. Um dia, pelo menos uma semana, quando eu conquistar, fazer uma semana, eu já vou estar feliz. É. Aí cuidado para não relaxar, né? Aí Não, consegui, aí não. relaxa. Aí vou aumentando, né? Um mês, Tá ótimo. Nossa, um mas é uma mês, meta para ver arrojada, mais. Eliane. Oi? É uma Oi? meta arrojada. É uma meta arrojada. É, Eu tá gostaria só ótimo. de falar uma coisa, dar uma Ah, dica. Tem uma música do Arnaldo Antunes chamada Socorro, não sei se vocês conhecem. É hum, uma música bastante assim depressiva, né? Na verdade, ele pede socorro. A letra da música é um pedido de socorro, porque ele diz que já não está sentindo nada, nem amor, nem dor, nem calor, nada. E aí um refrão, ele pede um sentimento, qualquer um que sirva, né? Ele diz tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Meio que esse pedido para nomear o que é isso que ele está sentindo. uhum. Então, assim, gente, Arnaldo Antunes, eu acho eu gosto tanto dessa música, não que eu ouço sempre, porque realmente ela é bem depressiva, mas eu acho uma genialidade a letra, porque entra nisso que a gente estava falando da dificuldade de nomear os sentimentos. O que é isso que a gente sente às vezes? Claro que quando é um sentimento de felicidade, a gente simplesmente fala que é felicidade e tudo bem. Agora, realmente, um sentimento de dor, de angústia, é muito difícil da gente nomear e, de fato, causa algo no corpo mesmo, né? A gente sente algo, cada um tem a sua forma de sentir isso, no corpo, eu digo, mas, de fato, tem algo ali. Então, eu super recomendo para que depois a Uhum. gente ouça essa música, chama Socorro, é do Arnaldo Antunes. A gente Socorro. vai se identificar com essa fala nossa. Obrigada. Obrigado. Eu tive a impressão que a Maria ia fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, assim, Ronaldo. Eu também tenho uma dificuldade que é essa imparcialidade, de Uhum. entender bem e de como trazer isso diariamente para a vida, sabe? Aham. Eu acho que o primeiro passo, que acho que é interessante, é você pensar assim, perante o dia, né? Quando você faz uma avaliação, eu me abri para algo novo ou eu mantenho-me sempre sem abrir mão de meus princípios? Aqui é importante a gente perceber que tem hora que eu não posso abrir mão do meu princípio mesmo, né? Aliás, é bem interessante hoje em dia, nós estamos vendo muitas mudanças muito rápidas e que vão contra aquilo que nós aprendemos, né? Então, eu preciso estar aberto, mas eu também não preciso me vender só porque é moderno e porque é o pensamento de hoje. Então, a imparcialidade não quer dizer também que eu tenha que aceitar tudo, mas eu tenho que me abrir, eu procurar me abrir para tudo. Essa é a diferença, né? Então, não é um exercício passivo, é porque dá a sensação de que é um exercício passivo, né?
Na realidade, é eu estar aberto, mas sem perder a minha identidade. Então, é isso que é. Então, não quer dizer que eu vou ser imparcial e tudo que me falarem agora eu vou aceitar. Não é isso, né? Senão, nós também não mantemos a nossa individualidade. Não sei se ajuda, Maria, mas o importante é pensar nessa questão assim de procurar não se enrijecer. Obrigada, Ronaldo. Certo? Vamos então, Cíntia, vamos pelo segundo motivo. Vamos. Deixa eu só achar. No segundo motivo, para a escolarização, a ampliação da percepção, existem atividades interiores específicas que direcionam o pensar, o sentir e o querer para o mundo não físico. Eles podem ser resumidos pela palavra meditação. Os exercícios do caminho de 6 passos são exercícios preparatórios para a meditação. Eles trazem os germes dentro de si que podem se desenvolver e amadurecer na meditação. O controle do pensamento cria o fundamento para mais tarde se adquirir concentração e objetividade e, assim, manter na consciência por um instante um conteúdo não sensorial. O controle do querer é um compromisso que se estabelece consigo mesmo, não por uma única vez, mas por um período mais longo. A experiência ensina que esse tipo de compromisso é mais difícil de cumprir do que aquele estabelecido com outras pessoas. A decisão de se escolarizar é o compromisso mais importante que alguém pode estabelecer consigo mesmo. O segundo exercício básico reforça a independência que é necessária para essa decisão e é de grande ajuda para manter o compromisso por um período maior. O terceiro exercício básico, o exercício do sentir, conduz finalmente ao domínio da vida dos sentimentos. Começa-se a se sentir responsável pelos sentimentos, que se tornam vivos interiormente a partir do contato com o mundo dentro de si. Você se coloca como guardião dos seus sentimentos e se encarrega de desenvolvê-los de uma maneira frutífera. O exercício da positividade o ensina a se manter de pé nas situações negativas. Você se coloca como senhor dos acontecimentos. Isto acontece pelo fato de você constantemente se fazer a pergunta: o que é real e o que é irreal? Ou dizendo de outra maneira, o que aprendi disso? Essa pergunta é o bastão que o eu toma na mão para criar a calma interior na qual, em algum momento, a meditação se torna possível. Com o treinar da imparcialidade, purifica-se a janela, o portal, que permite olhar o que o mundo lhe apresenta. Mantém-se a visão livre para o futuro. Na vida diária, isso significa despertar para as chances que o destino oferece e poder ir ao seu encontro adequadamente. A vida meditativa subentende que se esteja aberto às impressões inesperadas ou ainda não compreensíveis. Aprende-se a desligar o pensar e o querer de todas as experiências conhecidas, de tal forma que agora possam servir de instrumentos de percepção
das impressões no mundo espiritual. O sexto exercício, o resumo, onde se colocam em prática todos os exercícios, encarrega-se de que o pensar, o sentir e o querer tenham e mantenham uma conexão sadia. Então, aqui também é interessante pensar, né? Aqui ele repete, nele, ele fala exatamente do exercício da vontade aqui, né? Reforça a independência necessária, né? Para uma decisão, e que é uma decisão pessoal. E ele chama atenção, isso, interessante isso, né? Quando você faz trabalhos biográficos, é muito interessante você ver pessoas que falam assim, eu faço tudo, assumo compromissos com os outros, mas quando é comigo, eu não assumo. Então, eu cuido da saúde dos outros, mas não cuido da minha saúde, né? Eu faço o que os outros pedem, mas eu não faço o que eu preciso. Isso reforça a imagem de que o Steiner fala que o querer é o mais fraco, porque ele não fala do querer, do agir no mundo em função das necessidades que o mundo cobra, mas a partir de você mesmo, né? Você ter essa ação interna. E é isso que ele fala aqui, né? Então, ele reforça todos os exercícios aqui, agora no sentido mais de uma, não no sentido só do saudável, né? Mas como uma ampliação, né? Uma ampliação da percepção de você mesmo. E, e essa pergunta é interessante quando ele fala da positividade, né? Que fica um pouco parecendo o que é real, o que é irreal naquilo que eu estou vivendo, mas principalmente é o que eu aprendo disso. Porque o que eu aprendo da situação é que é a verdadeira realidade. Porque nós podemos ser expostos à mesma situação negativa, a situação externa é uma, mas o que vai ser realidade para mim é o que eu aprendi e como eu conduzi isso. E para cada um vai ser diferente, né? Então, cada um tem que haver consigo mesmo. Então, todos os exercícios, na realidade, eles, como tudo na antropologia se fala, né? O centro é o indivíduo. Ele é que vai fazer a mudança, né? Mesmo que você fale, mas isso me atingiu de fora. Sim, atingiu de fora como atinge a todo mundo, mas a reação é sempre a interna, né? E volta de novo na questão da imparcialidade, né? Que foi a pergunta que vocês fizeram assim, né? Ele usa uma frase interessante, que é, eu, quando me coloco imparcial perante a situação, eu desperto para as chances que o destino me traz. Se eu não for imparcial, eu me fecho. O destino está me mostrando uma coisa, me colocando uma coisa, o destino ou a vida, que nome a gente queira colocar, me traz uma situação que, se eu sou, não procuro manter a imparcialidade, eu vou ficando cada vez mais rígido na minha percepção. E me é oferecido um processo de aprendizado que eu me nego, né? Eu me fecho a isso. Existe alguma observação que alguém queira fazer sobre esse texto lido? Doutor, Sim, a gente vivenciou um pouco isso com a Covid, foi, na pandemia, sim. nessa questão de você ter que se reorganizar, de você ter que olhar melhor para as coisas. Assim, é um exemplo daquilo que Sim, nós vivemos atualmente. A gente sim. pode trazer isso para a gente? Pode, né? Realmente. Tanto que é interessante que você vê as posturas diferentes, que, pelo menos no consultório, né? Como médico, como aconselhador biográfico, eu via isso. Evidentemente que a pandemia trouxe muito sofrimento, né? Mas é interessante pensar como que algumas pessoas cresceram com a pandemia, né? Quando você poderia pensar assim, nossa, para os casais vai ser bem complicado, porque você vai ficar preso no início, né, quando tinha o confinamento mais sério e exigido, então você tinha que ficar preso com os filhos, né,
E acho que alguns pais descobriram que eles eram os pais, né? Porque não era a escola que educava, eles é que tinham que educar, então tinha muitos problemas surgiram, mas também, e às vezes os avós não podiam estar presentes, né? Você não podia visitar, tinha toda aquela questão. E é interessante pensar como algumas pessoas deram um passo na nossa, o estar junto, que nos permitiu ficar mais juntos. Né? E eu me lembro de uma pessoa que fala, "Olha, eu nunca cozinhei, é mãe de filho, não fazia nada de casa, porque estava sempre fora, e se viu obrigada a fazer, né, pela situação, e aí gostou, e aprendeu a fazer, e a vida mudou. Agora, se você fica naquela imparcialidade, naquela parcialidade, isso é um absurdo, só acontece comigo, só acontece no Brasil, blá, 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 você se fecha para essa possibilidade, né? Então, é bem interessante a sua observação, porque, de novo, volta àquilo que está falando, né? Que é a realidade que você cria, né? O que que eu aprendo com isso? Então, isso é bem, bem interessante, né? E tem essa história da imparcialidade, que é uma, não sei se eu já comentei aqui nesse grupo, que é uma história oriental, né, que numa determinada comunidade, uma pequena comunidade, uma pessoa recebeu um cavalo de presente. E aí o vizinho falava, nossa, que maravilha. Ele falou, vamos ver. E aí o filho sobe no cavalo, quebra a perna, tudo, ai, que desgraça. Ele, vamos ver. E logo depois que ele quebra a perna, o exército, o país entra em guerra, o exército passa pegando todos os jovens para ir para o exército, mas o filho dele tinha quebrado a perna, não foi. Então é interessante você pensar o que pode ser negativo, na realidade pode ser bem positivo, e aquilo que parece positivo pode ser negativo. Isso é um exercício de imparcialidade. Já dá para perceber que merece uma maturidade muito grande, né? E como humanos, não é a primeira coisa que a gente pensa, né? Então, isso principalmente porque isso, simpatias e antipatias estão no nível do corpo astral. Então, nós fazemos juízo, nós julgamos, na realidade, nós julgamos pelo corpo astral. Quando nós levamos para o âmbito do eu, nós temos a possibilidade de ajuizar, olhar no contexto. E o contexto prevê o que vem do passado, o presente e o que vai em direção ao futuro, né? Então, isso eu acho que é interessante esse exercício, né? Esse precisa ser exercitado mesmo, né? Tudo bem? Vamos no terceiro motivo. Vamos. Também para o terceiro motivo, a vontade de ser ativo numa comunidade ou na convivência desta, os 6 exercícios oferecem uma ajuda direta e concreta. Com referência na descrição dos exercícios que Rudolf Steiner indicou em O Conhecimento dos Mundos Superiores, o aspecto social é imediatamente reconhecido. Eu gostaria de mencionar uma outra forma de trabalho para o elemento social que se torna possível quando combinamos os exercícios básicos com a retrospectiva do dia. Rudolf Steiner descreve como, durante um encontro de 2 pessoas, se desenrola um processo que pode ser comparado com o adormecer e o despertar. Quando uma pessoa se pronuncia, a outra pode se abrir quando está disposta a silenciar por completo seus próprios pensamentos e sentimentos. Isto quer dizer, deixar adormecer. Normalmente, uma pessoa resiste a esse fenômeno por um tempo limitado. Com o acordar, novamente subentende-se que ele torna seu eu ativo através da autoexpressão. Em uma comunidade, pode ocorrer que um dos seus membros irradie uma força tal que outros se abram cheios de entrega para suas concepções e expressões.
O perigo está no fato de que eles adormeçam demasiadamente diante dessa pessoa e fiquem eles mesmos insuficientemente acordados. Uma comunidade existe, então, a partir de um menor número de individualidades, pelo fato de um determinado número de pessoas renunciarem parcialmente a si mesmas e se tornarem uma cópia do líder honrado. Dessa maneira surgem situações de dependência. Para a formação de comunidades modernas, isso é um obstáculo. O inverso também pode ser um impedimento. Quando o respirar do adormecer e acordar não ocorre, e os participantes permanecem acordados durante o tempo todo, então nada surge entre eles. Como podemos administrar conscientemente o processo do adormecer e do acordar? Como podemos administrar conscientemente o processo do adormecer e do acordar? Podemos fazê-lo quando estamos sós. Reavaliar o momento do encontro e, em seguida, preparar o próximo. Com a reavaliação, chega-se a si mesmo. Esse despertar pode ser reforçado pela retrospectiva. Podemos fazer a retrospectiva em 3 níveis. O primeiro nível é a esfera da representação. O que as pessoas disseram de fato? No segundo nível, observam-se as intenções. O que as pessoas fizeram, mas principalmente, o que expressaram como impulso da vontade? No terceiro nível, a pergunta é: o que senti? O que me aqueceu? Onde me senti gelado? Onde me senti atingido? Esse exercício consiste no controle do pensar, do querer e do sentir, combinados com a retrospectiva. Em uma comunidade, poder-se-ia direcionar a atenção da retrospectiva nas expressões do querer do outro. Podemos, então, nos propor a contribuir para que a intenção da vontade do outro se torne realidade. Tal postura interior age e contribui na formação da comunidade. Também o adormecer, se abrir para os outros membros, é possível se realizar na prática. Quanto mais difícil for a relação com o outro, tanto mais sentido faz executá-lo. Dentro de um grupo de pessoas, é possível existirem algumas que estão presas em determinadas partes do seu ser. Tais pessoas têm, em determinadas situações, reações previsíveis, e tais reações evocam sentimentos negativos. Justamente por ser difícil ir de encontro a uma parte do outro onde ele não tem domínio próprio e não consegue se desenvolver. Somente quando descobrirmos nessa pessoa que tem regiões aparentemente imutáveis, algo onde ela demonstre um potencial extraordinário, poderemos carregar o negativo e, com isso, suportá-lo. Positividade. Por nos conectarmos com aquilo que o outro tem de positivo, podemos adormecer em relação ao outro. O outro pode despertar a partir disso, desenvolver-se e se expressar. Essa capacidade de desenvolvimento pode, então, expandir
e atingir as outras regiões desse ser. Com isso, chegamos à imparcialidade. Na relação com o outro, a imparcialidade subentende a convicção de que nele estão escondidas qualidades que ainda não foram descobertas. Em O Caminho dos Mundos Superiores, o exercício da imparcialidade é denominado confiança. Quando a confiança é retirada de alguém, este, em geral, é gravemente afetado e obstruído em seu desenvolvimento. O inverso é, no mínimo, tão significativo. O que o sol é para a planta corresponde à confiança que o outro deposita em uma pessoa. A confiança mútua é para uma comunidade uma pré-condição de vida e desenvolvimento. Pelo fato de sermos positivos e imparciais, exercitamos a capacidade de nos abrirmos para os outros membros da comunidade. Bem, acho que aqui é bem ao ápice, né, de tudo isso, né? Porque, como nós falamos no início, tudo depende da individualidade. Mas, embora tenhamos a individualidade por termos biografias únicas, nós não estamos sós. Nós vivemos em comunidade. E o ápice desses exercícios é justamente chegar neste ponto que ele chama a atenção aqui. E ele usa essa expressão adormecer e acordar, né? O que isso chama a atenção para vocês? Ronaldo, eu fiquei aqui nesse ponto aqui da positividade. Eu lembrei, assim, de situações, né? Quantas vezes, às vezes a gente passa por uma situação muito difícil e a gente vai contar para outra pessoa, porque a pessoa está envolvida também, enfim, você quer, né, como é que fala? Compartilhar para receber um apoio, né? E então acontece justamente o que ele fala, né? Que as pessoas têm em determinadas situações reações previsíveis. Então, você fala assim, uma tragédia, aconteceu isso comigo. Aí a pessoa, imediatamente, ela já reage daquela forma de sempre. Meu Deus, agora tá tudo perdido, né? E aí vem aquela situação que já aconteceu comigo, de eu ter que me afastar um pouco e cuidar dessa pessoa. Como assim? Para mim, aquilo é uma tragédia, mas eu acho que tem a ver com aquele outro exercício da positividade também, o mesmo, né? Quando ele falou aqui anterior, que você toma o leme do barco, né? O eu, e fala, então, vou ter que encarar isso aqui, né? E não se deixa abalar tanto, assim, a ponto de ficar, como é que fala? A ponto de ficar paralisado. E aí, nesses momentos em que eu passei por isso, eu percebi justamente isso que ele está falando, mas eu não tinha essa clareza aqui, né, que ele fala. Que a pessoa, são evocados sentimentos negativos, né, justamente por ser difícil ir de encontro a uma parte do outro, onde ele não tem domínio próprio e não consegue se desenvolver. Então, eu encontrei nessa situação que eu vivi justamente isso, que depois que passou um tempo, eu percebi, eu falei assim, mas realmente, né? A pessoa não tinha, ela não ia me apoiar, porque ela sempre reage da mesma forma quando acontece uma situação negativa. Então, na verdade, assim, agora eu li aqui, eu falei, nossa, para mim, ele explicou direitinho. É uma parte da pessoa que ela não tem domínio, né? Próprio. Então, ela não vai, ela vai reagir da forma como ela, né, com aquilo, com o que ela se dispõe, né? Parece aquele ditado que a pessoa fala assim, cada um dá o que tem. Uhum. Né? Se você tem compaixão, você vai dar compaixão. Se você não tem, você não tem, não vai dar, né? Achei muito interessante, assim, bem... Aqui Pelo tem menos foi o que eu entendi aqui, né?
Aí tem um caráter social do exercício, porque a gente tem sempre que aprender a falar a palavra ainda, para si e para o outro, né? Então, eu ainda não consigo dar esse passo e o outro ainda não consegue dar esse passo. Quando eu ajo da melhor forma positiva em direção ao outro, eu também estou tendo um aspecto de possibilitar ao outro atingir aquilo que ele não atingiu. Porque se eu consigo perceber, se eu percebo que o outro não consegue me dar o que eu gostaria, e isso me causa irritação e eu me fecho, isso só vai criando mais aquela velha história, né? Eu crio laço ou faço nó. Então, esse aspecto aqui é que é positivo da gente perceber, né? Dessa positividade, não é que eu vou fechar os olhos porque o outro faz errado, mas eu perceber que existem possibilidades. Então, se eu, não aqui, mas em outro local, né, é dito isso, que se eu tenho uma dificuldade com uma pessoa, o que eu tenho dificuldade eu já sei. Então, agora eu tenho que fazer o exercício de olhar o que essa pessoa tem de positivo. Então, às vezes, em determinadas empresas ou iniciativas, você tem pessoas que são muito chatas, que são muito rígidas, são grosseiras, mas eu tenho que entender que sem essa pessoa, a parte administrativa não andaria. E aí, essa iniciativa se destruiria e você fala, nossa, o importante é ser aberto. Realmente é. Mas essa pessoa ainda não consegue, mas ela consegue outras coisas que outras pessoas não conseguem. Esse é o exercício da positividade. E se eu evito de me enganchar nesse lado negativo do outro, as coisas podem ir melhorando, né? Mas se cada um também se fecha, aquele é o chato, aquele é o que reclama, e eu vou me fechando, 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 a ponto de que essa pessoa até é expulsa, e aí fala, bom, tudo bem, quem vai fazer esse trabalho? Aí você vai olhar para o lado e vai descobrir que não tem ninguém que faça esse trabalho, né? Tão bem quanto essa pessoa. Então, isso não quer dizer que você não vê, que você não espera que as pessoas evoluam, né? Mas se eu me fecho, fica cada vez mais difícil. Eu acho que não sei se a Marta ia falar alguma coisa, Marta, e tem duas Martas, né? Tem a Marta Solange, eu achei que a outra Marta também ia falar, mas quem está com É, a mão levantada é a Marta. Pode falar, Marta. Campani. É. É. Não, assim, só complementando isso que a Cíntia falou, eu acho que quando ela disse que quando tem algum problema, que vai procurar alguém, né? Eu acho que a gente faz isso de uma maneira instintiva para, entre aspas, se proteger nessa imparcialidade, porque a gente vai falar alguma coisa para quem a gente sabe que vai falar alguma coisa que a gente quer escutar. A gente deixa de se expor para uma pessoa que, de repente, não vai passar a mão na sua cabeça, que não vai concordar com aquilo que você fala, com aquilo que você pensou, né? Então, eu acho que a gente acaba intuitivamente ou instintivamente ou de uma maneira medrosa, não se expondo de uma maneira imparcial, né? Bem, obrigado. Márcia, você ia falar alguma coisa, Márcia? Sim. Não, eu estava lembrando do que você está dizendo. Eu ainda não consigo carregar esse passo, o outro ainda não consegue dar esse passo, e essa coisa da positividade. E me veio ontem, eu estava fazendo uma entrevista com uma pessoa para um trabalho, né, com o biográfico, e aí ele falando do momento dele, falou sobre a ex-mulher. Uhum. E aí ela trouxe ele trouxe que ela assim, não tem qualidade nenhuma, que ela é isso, aquilo, começou a falar um monte de palavras que desqualificavam a ex-mulher. E aí eu disse, e o que ela tem de positivo? Vamos Uhum. precisar, então, olhar o que ela tem de positivo. Aí ele falou assim, bom, então agora você não está me propondo só um trabalho para olhar para a biografia, você está me propondo escalar o Everest.
Lembrei disso aqui só em trazer uma outra, vamos então olhar um outro ponto de vista, né? Com certeza. Então, acho que esse exercício para as relações, né, que a gente tem, porque a gente, se for olhar para as pessoas, amigos, isso, mas se trazer para essas relações aqui, olha que exercício que vai significar, né? Ser significante. E aí nós voltamos ao que ele fala de adormecer e acordar para o outro, né? Então, o Steiner fala que quando eu estou com o outro, eu deveria dormir para o outro. É uma expressão estranha, né? Mas porque, na realidade, se eu estou acordado em mim, eu tenho muito pouca possibilidade de perceber o outro. E por isso que eu preciso dormir, né? Então, tem um quadro do Botticelli, que é a Vênus e o Marte dormindo e a Vênus acordada. O que é um quadro bastante interessante, porque normalmente você pensa o contrário, né? O Marte é o guerreiro acordado, a Vênus é a submissa, digamos assim. O que esse quadro mostra de uma coisa muito interessante? É que a Vênus, a força do planeta Vênus, é a força da escuta. É uma característica bem arquetipicamente feminina, nada a ver com gênero, é arquetipicamente feminina. E o Marte é a fala, que é uma atitude arquetipicamente masculina. Então, aquele quadro, que é bem interessante, ele mostra que quando alguém fala comigo, a Vênus tem que estar acordada e o Marte tem que estar dormindo, o que normalmente não acontece. Porque quando eu estou numa conversa com a outra pessoa, eu posso até estar com a boca fechada, mas internamente o meu Marte está falando comigo para que eu possa encontrar a resposta melhor para dar para essa pessoa e, de preferência, vencer esse embate. Isso é bem marcial, né? Então, eu estou acordado. A gente até fala que o Marte, quem tem muito Marte, é uma pessoa que acorda o ambiente. Ele chega com força, com ideias, com inovações, né? Só que, às vezes, pode ter alguém no ambiente que saiba mais do que ele, mas ele é que entra e vai tentando fazer esse aspecto, né, de colocar-se. Então, o adormecer para o outro é essa característica que ele cita aqui. Mas ele cita também do risco. Porque se eu adormeço demais para o outro, eu vou fazer o que o outro quer. E aí eu posso também me perder, porque às vezes o que o outro quer não é a melhor possibilidade. Então, é importante ter esse... Compartilhar o quadro. Ah, você tem esse quadro. Ah, que ótimo, Ai, você que encontrou lindo. esse quadro aí, do Botticelli, né? Você vê o Marte lá dormindo, né? E a Vênus acordada. Muito bem, obrigado por ter encontrado o quadro, né? É bem interessante esse aspecto. Isso gera, ah, então, o que o Steiner fala, que é esse, que ele está falando aqui no texto também, o autor, que é esse equilíbrio entre o adormecer e o acordar. Porque se eu tivesse só acordado, é impossível se criar uma comunidade, porque são individualidades que estão só acordadas. Se eu estiver só dormindo, também eu crio uma massa que não tem crítica, né? E uma pessoa domina e os outros repetem. Então, e o Steiner tem uma expressão interessante, ele faz uma pergunta, né? Quando que nós somos seres sociais? A pergunta é, nós somos seres sociais ou antissociais? E aí, baseado no que está escrito aqui, é o que ele diz que, na realidade, nós só somos, no estágio atual de evolução, nós só somos sociais verdadeiramente quando nós dormimos. Porque no dia a dia nós somos antissociais. Porque temos as nossas posições e tudo mais. E somos tão antissociais que você fala, não, eu respeito o que o meu chefe fala, mas eu luto tanto internamente com isso que, na realidade, eu não sou social, neste sentido de criar uma comunidade, né? É lógico que isso é um processo histórico, nós vamos ter que caminhar muito nisso aí. É necessário ainda, em função de nossos diferentes estágios de evolução, que exista uma hierarquia, né? Mas aí é interessante pensar assim, quem é o responsável, quem é o líder, esse é que deveria ser o mais evoluído.
né? Porque ele sendo líder, porque ele tem mais experiência, não apenas técnica, mas experiência de vida, ele vai conduzindo os outros para que eles possam crescer também. E nesse processo está essa questão do adormecer e do acordar. E usar todos os 6 exercícios, né? Para que isso possa ocorrer positivamente. Cíntia? Eu vi a hora agora, eu sei que já está em cima, mas se você pudesse falar sobre essa retrospectiva em 3 níveis, como que a gente poderia fazer isso na prática, assim, que eu fiquei meio, que eu estou É, acostumada com aquela só de observar. nós temos a retrospectiva que nós usamos na antropologia, que é você olhar para você e pensar tudo que você viveu, né? E fazer retrospectivamente do último momento, do momento em que você começa a retrospectiva, até o momento que você vai começar a experiência do dia, né? Porque isso é um exercício da vontade também, porque a vida anda num sentido e você faz no sentido oposto, né? Mas aqui ele fala da retrospectiva assim, eu entender qual era o pensamento do outro. Então, eu tive uma discussão com você, Cíntia, lá na escola, e aí eu vou fazer uma retrospectiva. Eu e você vamos fazer retrospectiva, cada um por sua conta, né? E eu tentar entender, assim, o que estava por trás do teu pensamento e das suas intenções como pessoa, o que você fez realmente e o que eu senti, né? O que isso mobilizou em mim. Porque nós já falamos isso, né? Que o Steiner fala na Filosofia da Liberdade, assim, o sentir é que nos diferencia, não é o pensar e o querer. O sentimento, ele é único. Eu não divido o sentimento com pessoas, né? E se você se lembrar lá na formação, quando nós solicitamos que vocês lembrem eventos biográficos, como é que nós começamos? Olha o que estava acontecendo lá fora, que época do ano, que dia, qual a roupa das pessoas. Aí você vai entrar e vai, o que eu senti, o que eu pensei, senti e agi antes da cena, o que eu estava pensando, sentindo e fazendo antes da cena, o que aconteceu durante a cena no pensar, sentir e agir, e o que isso tem repercussões no futuro, que naturalmente vão passar pelo pensar, sentir e agir. Então, é um exercício de usar, né, essa capacidade de observar fielmente o pensamento, conseguir abordar qual é o sentimento que eu tenho e qual é a verdadeira ação, se ela é uma reação ou se ela é uma ação. Então, isso que é o que ele propõe, que eu entendo que ele propõe aqui, é esse aspecto. Muito bom, obrigada. E, geralmente, quando a gente termina uma situação, a gente não quer ou não quer mais pensar nela, né? Ou pensa nela assim, só recrudescendo a sua opinião. E aí a gente deveria sempre pensar assim, acabou, foi resolvido, mas eu vou perder um tempinho para olhar isso, pensar objetivamente. O que estava acontecendo com o outro, comigo, com os outros comigo, e aí eu faço processo de aprendizado. Se eu fecho aquilo e coloco numa gaveta, né? Ah, já acabou. Eu coloco numa gaveta, eu não vivencio. Isso, inclusive, é mais difícil quando se tem uma situação de confronto em que eu venço a situação do confronto naquele momento e fico todo com soberba de que aprendi, de que eu ganhei, eu perco a oportunidade de olhar que talvez eu ganhei em cima de erros, né? E que vão trazer problemas no futuro. E outra também, quando a coisa é muito boa, que legal que foi, e eu perco a oportunidade de perceber quantas coisas escaparam de uma conduta adequada naquilo que foi bom, né? Então, é eu sempre estar acordado para a situação. Um desafio, né? Porque nós temos muito essa pressa do, olha, acabou isso aqui, passa para trás, né? A fila anda, né? Esse era um problema, vamos para outro problema. E aí eu não vou trabalhando em cima disso. Então, quando a gente olha, é aquilo que a gente sempre fala na antropologia, né? Quando você lê os exercícios, sejam dados por Steiner ou por pessoas que trabalharam em cima deles, a leitura é compreensível, fácil. A questão é exercitar, né? Certo? 6h36,
vamos encerrando, 9h36. desejando uma boa semana para você, um bom fim de semana ainda, uma boa semana, né? Muito Bom final obrigada. de semana. Bom final de semana para todos. Beijo, bom final de semana. Bom final de Obrigada. semana para todos. Gratidão, Tchau hein? para todos. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Bom domingo.